Meus amigos, Carille falou, e falou bastante, no Domingo Esportivo da Santa Cecília TV, lá pro Ademir Quintino, pro Ricardinho Martins e pro Rally Rodrigues. Um técnico que você pode até não gostar das táticas, você pode chamar ele de retranqueiro, você pode não gostar da ideia de jogo, mas uma coisa a gente tem que falar. É um cara extremamente alinhado com a verdade. Você vê verdade nas palavras do Carille. Não mentiu. Ele falou que não conhecia o Marcelinho, ele foi atrás de informações antes de contratar o jogador da Tombense. Falou sobre Marcelo Groi, acabou com qualquer especulação de Marcelo Groi. Falou até o nome do goleiro que o Santos está atrás, coisa que dirigente de clube não faz. Eu tenho medo de melar a negociação. Ele falou. Falou sobre Morelos, falou sobre o possível desfalque do Otero na quinta-feira. E eu quis gravar um vídeo para falar sobre isso, porque a gente tem aqui pelo menos 3 assuntos muito interessantes. E aí a gente vai discutir no vídeo de hoje. Então seja bem-vindo de volta e seja bem-vinda de volta ao Labrado Santista. Eu sou o Victor Salles. Se você está chegando pela primeira vez, não esqueça de se inscrever no canal. Estamos em busca dos 14 para bater os 15 mil inscritos ainda no mês de fevereiro. Essa é uma meta aqui do canal. Deixe o seu like que isso ajuda demais. Comente no conteúdo. Enquanto a gente não atingir as metas, eu vou falar isso todos os vídeos, infelizmente. Se eu não falar, você esquece de dar o like. E você ainda não deu like, mesmo eu tendo falado. Então, assim, não tem que fazer, tem que falar, beleza? Vamos lá. Fábio Carille deu uma entrevista. As entrevistas coletivas, as perguntas são feitas sem a possibilidade de tréplica, já passa pro próximo, então você não consegue extrair muita coisa. Ele foi no Domingo Esportivo e mais bateu um papo ali com os 3 integrantes. E ele revelou que está descartada a possibilidade de Marcelo Groi. Ele não falou o nome do Tadeu, mas eu entendo que o Tadeu também está descartado. E a bola da vez é o Gabriel Brazão, jogador que fez base no Cruzeiro. Esteve no Cruzeiro até ali 2018, jogou algumas partidas de sub-20, foi reserva nas partidas de Copa do Brasil. Foi transferido para o Parma também no sub-20. Do Parma foi para a Internazionale de Milão, foi para a Espanha, voltou para o Cruzeiro por empréstimo, se tratou de uma lesão de joelho, voltou para o Spal e agora está no Ternana da Itália. É fato que desde 2019 o jogador ele não teve muitas partidas no profissional, mas ele teve experiências de estar numa Inter, de ter um treinamento mais intensivo, que é como são nos times da Europa. Significa que ele é a solução, que ele é o substituto de João Paulo? Não significa, porque falta aquela coisa da vida pregressa pra gente analisar aqui. Mas ele, com certeza, ele já tem mais bagagem do que o Diógenes, do que o Mazotti, do que o Jundi, do que o Breno, de qualquer um que esteja no banco do João Paulo hoje. É um moleque novo, tem 23 anos. Então, assim, é um investimento em um jogador que está encostado, um jogador que quer voltar para o Brasil, um jogador que teve diversas escolas de goleiro e vem com muita certeza para agregar com algum conhecimento. Pode ser que não dê certo, mas assim, tivemos N exemplos de goleiros que estavam escanteados aí pelo mundo afora, mas aqui no Brasil deu certo. Talvez pelo nível, talvez por ter feito um intercâmbio, volta e vai muito bem. O próprio Rafael Cabral, além de toda a história dele no Santos, ele foi jogar no time de segunda divisão da Inglaterra. Tudo bem, ele estava jogando, ele tinha uma vida pregressa, mas voltou para o Cruzeiro e foi para mim um dos top 3 goleiros do Campeonato Brasileiro do ano passado. Mesmo o Cruzeiro tendo feito uma campanha próxima do rebaixamento. Então acho que algumas coisas credenciam o Rafael Cabral. O Gabriel Brazão a gente não conhece, mas o Santos pelo menos definiu um foco. O cara tem 1,92 m de altura, um goleiro alto. No momento do futebol atual, um goleiro alto faz diferença. E eu fico muito feliz de ter um goleiro de outras escolas. Eu já falei aqui que eu não sou a favor de ter um goleiro com a mesma ideologia do Azul, com os mesmos cacoetes que o Azul treina, porque a gente vem de levas e levas de goleiro com dificuldade de saída pelo alto, dificuldade de reposição de bola, dificuldade de jogo com o pé. E por mais que a atividade fim do goleiro seja fechar o gol, que o João Paulo faz isso de uma forma absurda, precisa ter outras equivalências para um equiparar ou complementar o outro. Então, assim, Gabriel Brazão não vem como o mesmo peso de Groen, com o mesmo peso de Tadeu.
Talvez isso seja até bom, porque talvez o Tadeu e o Groi ficaria incomodado de ficar muito tempo numa reserva do João Paulo, assim como o Jandrei ficou, assim como o John ficou. Talvez ele, com 92, com 23 anos, querendo voltar ao futebol, com sede de voltar, uma reserva seja um bom período de adaptação para aí sim brigar por uma titularidade. Então, é um goleiro que o Santos definiu qual que é a sua necessidade. O cara, ele confirmou que precisa de um goleiro. E assim, ele falou numa boa. Não falou que, precisa de um goleiro porque o João Paulo é ruim. Não, porque ele acha que precisa de um goleiro pro elenco. Então, o cara, ele fala as coisas muito bem esclarecidas. E isso me dá muita tranquilidade de escutar o cara, porque a gente tá vendo a verdade nas palavras dele. Assim, da mesma forma que ele falou que o Morelos teve a sua condição financeira acertada na última sexta-feira e deve ficar pelo menos aí mais umas 2, 3 semanas em um processo de recuperação, de adaptação. O Morelos, eu vi umas fotos dele, eu achei ele um pouco acima do peso, então vai fazer um trabalho mais intensivo para voltar na melhor forma, para não correr risco de lesão, já que é uma posição que o Santos hoje conta com Furque e Bigode, então dá para esperar um pouquinho mais. E ele falou sobre a possibilidade do Otero desfalcar o Santos no jogo contra a Ponte Preta, porque o Otero parece que foi aos Estados Unidos acompanhar o nascimento dos gêmeos que estão nascendo, e isso, com toda certeza, tem que liberar o jogador. Se o jogador quer ver o nascimento dos filhos, tem que liberar, e o Otero foi liberado para poder acompanhar o nascimento dos seus gêmeos. E ali pode ser que o Santos não conte com ele na quinta-feira. Mas pode ter aí novidades, como o Kevson tá voltando também, né? Então a gente pode ver um pouco mais de Marcelinho, que ele falou que queria colocar o Marcelinho, mas era um jogo mais pro João Schmidt se resguardar. Então, assim, o cara, ele tá com opções. O próprio treinador disse que ele conta com um elenco muito bom, muito alinhado com a ideia que ele queria ter pro futebol atual. Então a gente realmente vê que o Santos tem um time mais encorpado, um time mais cascudo. Ele demonstrou a sua preocupação com a idade elevada dos jogadores, mas eu acho que isso no momento não é uma preocupação. Eu acho que nesse início de temporada, os caras vão se adequar, vão jogar ali e vão buscar a sua melhor forma jogando. Ele falou até que na sexta rodada, que é o confronto contra o Corinthians, deve ser ali o momento que o Santos esteja quase que no pico do auge físico para o início de temporada. Então a gente vai aguardar os próximos jogos do que ele vai conseguir programar e entregar para nós torcedores, beleza? É isso, a informação aqui nessa parte da manhã/tarde. Fiquem sempre no Alambrado Santista. Até o próximo vídeo e tchau, tchau.